Nós espalhamos o amor pelo ar. Hoje o nosso convidado é o Dr. Paulo Olson, um sobrenome chique, Monteiro da Silva, professor assistente da Clínica Médica da Universidade Federal de São Paulo, a Unifesp, e também é especialista em infectologia e nefrologia pela própria Escola Paulista de Medicina, tendo sido também médico do Hospital Emílio Ribas por mais de 20 anos. Há 18 é membro da Sobramos, Sociedade Brasileira de Medicina Ortomolecular. Dr. Paulo, muito bem-vindo, muito obrigada pela sua presença, sua disponibilidade de estar aqui ao vivo conosco, aqui no Mais Saúde, nos nossos estúdios. Muito obrigado pelo convite, né? E tenho prazer de estar aqui com seus ouvintes e com você, né, José? Muito obrigada. Esposa de um grande amigo meu, que é o Roque. Pois é, e o Nós Roque... trabalhamos muito tempo juntos. Pois né? é, ele contou. E o Roque, lógico, né? Ele só escolhe assim, a nata para ir no programa dele. Aí eu ouço também o programa do meu marido. E eu ouvi, foi maravilhosa a sua pauta. E eu falei, eu também quero. Quero também o Dr. Paulo para as nossas ouvintes durante a semana, porque o público muda, né? Então, eu pedi para convidá-lo, agradeço profundamente. Achei o tema muito interessante que vocês abordaram, mas também gostaria de deixar, Paulo, à disposição esse espaço, porque o Mais Saúde tem como foco, é um programa de utilidade pública. Então, você imagina que nós estamos assim, com os microfones abertos para esse tanto de gente que às vezes só tem no programa a sua fonte de informação de saúde. Então, fique muito à vontade para você usar esse espaço para aquilo que você acha interessante da gente estar passando para a nossa população, tá bom? Eu acho que é muito importante realmente esse canal de comunicação, né? Porque as pessoas, elas acho que estão um pouco confusas hoje, porque as fontes de informação são as mais variadas possíveis e contraditórias, né? Exato. E eu acho que é importante a gente ter uma conduta mais ou menos um caminho, né, que a gente está seguindo. Eu estudo essa parte de alimentação, de reposição mineral, antioxidação há mais de 20 anos. Certo. E eu gostaria muito de conversar com você também sobre isso, porque a importância do alimento como, né, como já se dizia há muitos anos, seja ele o seu medicamento, né? É fundamental, né? Até tem algumas frases de efeito, como por exemplo que o peixe morre pela boca, né? E na verdade, muitas coisas que estão acontecendo hoje em termos de doenças, né? Eu estudo bastante. Hoje, o centro de tudo, né, de gerador de doenças, é uma coisa única que se chama inflamação. E essa inflamação, ela pode ocorrer em função de vários fatores, né? E um deles, importantíssimo, é a alimentação. Perfeito. Se você não tiver uma composição na sua alimentação que seja adequada, você vai gerar inflamação sem dúvida nenhuma. E mesmo pessoas que já têm inflamação, se mudar a alimentação, elas podem melhorar desse processo. E outra coisa também que faz que é irmão gêmeo da composição alimentar é a atividade física. Essas duas coisas são fundamentais. São as duas pernas, são né? As duas pernas. Que caminham. Uma precisa da outra para caminhar. Exatamente. Uma das coisas que eu afirmo sempre, obesidade é uma doença inflamatória, certo? Obesidade é uma doença inflamatória e obesidade, por exemplo, toda pessoa obesa, ela tem inflamação e a inflamação é fator gerador, depende da genética da pessoa, mas é fator gerador, por exemplo, de aterosclerose, câncer, hipertensão arterial, diabetes, quer dizer, na verdade a gente sabe que tudo isso hoje está no mesmo saco, né? Então todas essas doenças, elas têm o mesmo fator gerador, que combinado com a genética vai gerar uma doença ou outra, né? E é uma coisa interessante também que a gente fala que o castigo vem a cavalo. É mais provável que uma pessoa que tem aterosclerose desenvolva um câncer e vice-versa do que aquela que não tem nenhuma doença. Lógico, né? Quer dizer, exatamente. Agora, qual seria, ao seu ver, que de repente está essa pandemia de obesidade? Aonde você acha que começou tudo isso? Cadê aquela pontinha do fio da meada? Isso foi um grande desentendido que houve em relação à alimentação, né? Trocou-se uma alimentação natural, que tinha uma série de compostos, né? Que nem você fala hoje, é muito melhor você comer um frango lá do sítio, né? Que tem N
possibilidade de combinação de nutrientes, né, do que o frango que é criado, por exemplo, na granja. Então, onde é que começou tudo isso? Começou com alguns erros fundamentais, né? Um deles é a ingestão de açúcar excessiva. E quando a gente fala açúcar excessivamente, não quer dizer só açúcar como tal, né? É o açúcar como tal, o mesmo açúcar mascavo que todo mundo acha. Tem alguns naturalistas que acham que o açúcar mascavo é uma coisa ótima, não é praticamente igual ao açúcar comum. O próprio mel, também, apesar dos nutrientes, ele também funciona como um açúcar Eu comum. acho que o mel tem muito mito. Você não concorda? Muito mito. Na verdade, assim, ele funciona da mesma forma que o açúcar. O arroz branco também assim, ele é totalmente desprovido de minerais e tem, na verdade, um açúcar simples, né? A gente chama açúcar simples aqueles que são de absorção muito rápida e que provocam um aumento do nível da glicemia rapidamente. Isso é um fator gerador de aumento de insulina e gerador de inflamação, né? Então nós comemos várias coisas que, eu estou colocando um dos fatores principais, mas o chamado carboidrato simples ou açúcar de absorção rápida, um dos grandes desastres que a gente tem na alimentação hoje. E daí, vamos dizer assim, a gente vê os nossos filhos que querem comer aquele sanduichinho famoso, né? E você chega e fica a própria batata, né? Não, aquela batata que eu digo assim, faz uma coisa, compra uma, larga no fundo da garagem, 6 meses e volta. Tá igualzinha, nem formiga chegou perto. Nem chega perto. Porque não é comida aquilo. Não é. E outra coisa também que se fez no sentido de se conseguir determinados produtos mais crocantes, né? Foi você fazer frituras com altas temperaturas. Para isso inventaram uma coisa plástica, entre aspas, que é a chamada gordura saturada, que são as margarinas, né? Então as margarinas foram inventadas para que a temperatura fosse muito elevada, sem degradação por exemplo, antigamente era o óleo vegetal que fazia isso, né? Então você pega hoje um óleo vegetal, como de soja, como de milho, qualquer outro, hidrogena, você cria com isso a margarina. E a margarina aguenta altas temperaturas, é por isso que, como você falou agora há pouco, você frita uma batata ali, mas nem formiga que é, né? Gente, a margarina e um plástico, a diferença é um átomo de carbono, só. É a única. Mas para mim é muito prazeroso, Paulo, ter assim um médico falando a nossa língua também, porque você sabe que não é todo médico que tem esse foco e essa visão, eu né? Sei. Pois é, eu tenho assim uma formação muito parecida com o Rock, nós demos plantões juntos, né? Fomos muito amigos, a gente teve uma identidade muito grande. E assim, com 28, 29 anos, foi uma coisa que eu comecei a desacreditar muito do que a gente fazia, né? Não que as coisas não funcionem, mas o que está gerando toda essa série de doenças, né? Existe uma tendência que é muito fácil, muito rápida de jogar isso para a genética, né? Se fosse assim a genética, ela estaria selecionando ao contrário, coisa que não ocorre, né? Perfeito. Então, o que existe é o fator ambiental que atua sobre o organismo da gente, provocando essa série de doenças. Então, para mim, assim, como faz tempo que eu leio, estudo, procuro, né? Eu não tenho dúvida nenhuma. E há 25 anos atrás, pois é, falava-se, né? Toda vez que você falava em radicais livres, né, e oxidação, você falava que o sujeito está alucinando, né? O próprio sujeito... Eu digo assim, está fosforilando, né? Fosforilando. O próprio Hamann, né, que falava a respeito do envelhecimento ligado à ingestão de uma série de alimentos que produzem radicais livres, ele foi praticamente afastado, né, ele foi afastado do cargo científico que ele tinha na universidade porque acharam que ele estava ficando louco, né? E hoje ele é lembrado, toda vez que tem prêmio Nobel de Medicina, é lembrado, um dos nomes lembrados. E o que aconteceu foi que nesses 25 anos, pelo menos, que eu estou estudando, houve uma revolução total. Hoje, se você entrar no PubMed, que é um indicador assim, de artigos publicados em medicina, se você colocar radicais livres e câncer, aparece um número impossível de artigos para você ler. Né? É uma explosão, praticamente. Exato. Aterosclerose, quer dizer, não há dúvida nenhuma de que a alimentação, a atividade física e outras coisas são muito importantes para a saúde da gente. É muito melhor se atuar preventivamente, porque a doença, depois que ela aparece, é muito difícil de consertar. Exato. Por isso que a nutrição, nós nutricionistas, né, nós primamos pela prevenção, aliás, pela promoção, né? Primeiro promoção, depois prevenção e quando não dá mais a gente tenta consertar e graças a Deus a gente consegue, assim, atuar bastante. Agora, uma das coisas que eu vejo também
esse aparecimento dessa palavra nova chamada xenobióticos, né? Porque, veja bem, não bastasse estarmos comendo dessa maneira, ainda a gente tem poluição, metal pesado, agrotóxico, medicamentos, celulares e companhia, cheiros, odores. Eu digo, gente, pelo amor de Deus, não é porque está cheiroso que está limpo. Cuidado com produto de limpeza em casa. Cheiro é molécula, cheirou, vai para o sangue, o coitado do fígado tem que dar conta de destoxificar tudo isso. E fora isso, os aditivos alimentares e os corantes. Quer dizer, junta tudo isso, mas tudo isso que você acabou de falar, está aí um estrago maior, né? Então, um estrago. Então, vamos dizer assim, dos fatores geradores, né, de radicais livres que geram inflamação, você está falando agora, xenobióticos, que são aquelas substâncias que são utilizadas para evitar insetos, né, em plantas, para poder a gente se alimentar, para aumentar a produção, né, quer dizer assim, mas nem o bichinho também consegue comer, a gente come, né? Exato. Então, tem isso, tem o cigarro, que é um péssimo, assim, uma coisa horrorosa do ponto de vista de geração de radicais livres. Quer dizer, cada tragada, veja bem, cada tragada tem aproximadamente 1 trilhão de radicais livres. Gente, marca isso, vamos pôr no 1 trilhão. blog. E cada desses radicais livres principais é o hidroxila, e a hidroxila é intimamente ligada à geração de aterosclerose e câncer, né? Então, vamos dizer assim, é por isso que a gente sabe que uma pessoa que é fumante não tem só câncer de pulmão como complicação. Exato. E não só como aterosclerose. Em qualquer lugar do organismo ela pode ter câncer. Eu brinco, eu digo assim, gente, sabe o que é radical livre? É o desquitado ou a desquitada no meio dos casais. Um perigo. Ele vai querer se ligar a alguém e vai descompassar alguém, não é verdade? É uma comparação interessante. É uma comparação para o público leigo conseguir entender. Então, gente, radical livre a gente tem que ter distância e evitar ao máximo. E tá podendo se alimentar com os famosos antioxidantes, né? Isso. Que nos ajudem. Agora, essa alimentação toda que a gente compra aí em supermercado, que a gente não sabe há quanto tempo está aquela fruta naquela gôndola, será que tem tanto nutriente quanto deveria, Paulo? Com certeza. Você tem xenobióticos ali, muitas vezes você não tem o que deveria ter em termos de nutrientes. Então, é complicado, porque na medida que a gente criou grandes aglomerados humanos que têm que ser alimentados, né, com a produção de alimentos muito grande, o que acontece? Começaram a se criar formas para poder produzir alimentos. E muitas vezes esses alimentos não são os melhores, né? Eu, por exemplo, tenho o hábito, frango, assim, dificilmente eu como frango, a não ser que eu vá numa festa, eu não vou de forma alguma ser desrespeitoso e não comer na festa, né? Mas eu tenho família no interior, quando eu vou para lá, eu costumo trazer os franguinhos eu sítio. falo, porque tem muita gente que nos escuta que tem, assim, aquelas casas com possibilidade de uma horta, de uma pequena criação. E, por exemplo, frango, eu digo, gente, vai comprar aqui em São Paulo ou em grandes centros, o da Corim. Corim é uma marca que tem um frango, que eu digo assim, o ovo é o ovo da galinha feliz, né? Que é uma galinha que, sabe, ela tem um puleirinho. Quer dizer, é tudo dentro dos conformes, né? A única coisa que, se eu não me engano, a Corim não tem é que a ração não é 100% orgânica. Mas o resto, eles tratam o intestino da galinha para ela não ficar doente e não precisar de antibiótico. Então, eu vou ali, né? Vou lá no produtor para ver como é que é, para poder indicar para o paciente. Porque senão a gente fala, olha, não come assim, bom, e daí? Eu vou comer o quê, né? Então, fica essa situação. Eu não sei se você tem ideia de quanto tempo demora um frango de sítio para ficar no ponto de corte e um da granja. Quer dizer, eu sou do interior, a gente saber, mais ou menos 6 meses o tempo que leva para um frango chegar no ponto de você poder consumir. O de granja são 29 ou 30 dias, e se passar disso dá prejuízo, porque você gasta mais ração. Então você veja, se a salmonela é natural dessa ave, ela estressada, ela vai ter muito mais. E tem uma coisa interessante, eu acho que é um acontecimento que exemplifica uma série de coisas. Na Inglaterra teve uma época onde nessa época recente, né, que alguns hospitais começaram a ter um tipo de estafilococcus resistente à vancomicina, que é um antibiótico de escolha para o estafilococcus, mesmo o estafilococcus hospitalar. Então foi uma coisa preocupante, porque aquilo começou a ficar epidêmico, né? Daí foram investigar. E sabe o que descobriram? Que estavam usando vancomicina na criação de frangos.
Tá né, vendo? de Ai, aves. é impressionante. E por isso você estava criando estafilococos resistentes. Então, quer dizer, o antibiótico dado para o animal, a gente ingerindo, né? Estamos simplesmente fazendo o quê? Nos tornando essas bactérias resistentes. Exatamente. Porque uma das coisas que eu sempre falo, gente, aonde que fica todo aquele acúmulo de toxina? Porque 98% daquelas toxinas que a gente chama de xenobióticas são na conformação de gordura, né? Se o fígado não consegue detoxificar, aquilo está no nosso organismo, onde vai ficar estocado? Na gordura. Nosso tecido gorduroso. No do animal também. E mesmo hoje, se você for ver o número de pessoas, né, que a gente manda fazer exames de laboratório, ultrassom, por exemplo, o número de pessoas que tem esteatose é uma coisa que não existe no passado. Eu tenho assim, olha, realmente esses 2 últimos pacientes que eu peguei exames, os 2 com esteatose hepática. Impressionante isso. Que pode levar a insuficiência hepática e necessitar de transplante de fígado. Pois é, impressionante. Ai, mas olha, grata surpresa aqui ter então o Dr. Paulo, que é infectologista, né? E nefrologista, e estarmos falando de alimentação e nutrição como assim, né? Como a base também da boa saúde, né? Mas você sabe que estão já vindo algumas perguntas e não adianta, o pessoal quer saber outras coisas, mas a gente vai fazer o seguinte, quando chegar o intervalo, eu prometo que eu mudo o tema, porque esse tema está muito gostoso, eu mudo o tema e a gente então começa a responder, entrar nessa área de infectologia que estão perguntando aqui sobre a diferença de gripe suína, gripe aviária, sobre vacina para gripe, aquela coisa toda. Mas eu queria falar mais um pouquinho. No caso, você, como infectologista, vamos falar um pouco do alimento em si para o público não ficar assim tão, né? Ai, o papo tá bom, mas e concreto? O que você elege como os seus alimentos, assim, favoritos, assim... todo mundo tem assim os seus alimentos favoritos, né, na nossa listinha. O que você diria para a população sobre esses alimentos, na sua listinha? Então tem que haver algumas mudanças, por exemplo, no início você pode achar o arroz integral, por exemplo, de um gosto não tão agradável, porque você está acostumado com arroz branco, mas depois que você acostuma, você não consegue muitas vezes comer arroz branco. Acha que está comendo nada. Outra fonte importante de alguns óleos importantes para o organismo da gente, e a gente sabe hoje em dia que esses óleos são muito importantes na constituição do sistema nervoso central, e talvez muitas das doenças degenerativas, Parkinson, Alzheimer que a gente tem, talvez tenha a ver com a falta, né? Então, por exemplo, eu costumo utilizar na minha alimentação pela manhã sementes, né? Essas sementes, assim, tem castanha do Pará, tem nozes, pecãs, um mix amêndoa, de oleaginosas, né? Isso, eu faço esse mix. Outra coisa importantíssima é você comer o ômega 3. O ômega 3 tem que haver uma certa proporção entre o ômega 3 e o ômega 6, porque se você tiver muito ômega 6 e pouco ômega 3, você gera inflamação também. Exato, porque então, o ômega 6 é aquele que vem dos óleos, aquela coisa toda. E o ômega 3 é aquele bacana, que eu vivo falando da sardinha, que é barata e boa. A cavalinha também, que é excelente, né? Isso, cavalinha é tudo custa de bom. Baratíssimo, né? Isso, exato. Então, de manhã já estou sabendo, quer dizer, mix de oleaginosas. O leite também é uma coisa que mudou um pouco, né? O conceito em relação ao leite. Eu tomava leite desde criança, sempre tomei. Atualmente eu já não tomo mais. Ai, que bom, Paulo, que você disse isso, porque aqui, realmente, porque veja bem, eu tenho estudos, publicações de Harvard mostrando o consumo de leite e o número de casos de câncer de próstata nesses homens bebedores de leite. Na mulher, câncer de mama. E cá para nós, qual é o único mamífero na natureza que continua mamando depois de ter dente? E leite de outra espécie? Não tem. Não tem. E cada espécie tem as enzimas digestivas para a sua espécie. É o bezerro que tem para o leite da vaca. Então, a gente sabe que... E que outra coisa, gente? Enquanto você está tomando leite, você está deixando de comer uma fruta que está cheia de vitaminas e sais minerais. E quando vem alguém me dizer assim, e o cálcio? Onde é que a vaca consegue o cálcio dela? No pasto. Folha verde escura, não é verdade? E outra coisa interessante, né? Acho que um dos indícios que nós temos excesso de cálcio na nossa dieta é ver o número de pessoas que têm cálculo de rim. Bom, tá falando o nefrologista pra gente. Porque o importante, gente, não é pôr o cálcio no corpo, é botar no osso. E para isso você precisa de magnésio e 24 nutrientes. Isso, e atividade física e sol. Perfeito. Né?
Bingo. Então, gente, é isso. Por isso que eu digo, gente, não é. E das frutas, qual você diria que seria, assim, a sua fruta favorita? Então, deixa eu só complementar essa coisa do cálcio, Por favor. né? Então, é muito interessante, às vezes, né, que alguns colegas fazem de recomendar que se ingira uma quantidade grande de cálcio, né? E depois o sujeito não toma sol, porque o dermatologista diz para ele que ele não pode tomar sol de jeito nenhum, né? Ou passa filtro solar. Então não faz isso e não faz atividade física. Então daí o cálcio não se fixa no osso. Perfeito. Então a vitamina D, para ser ativada, ela existe na alimentação. Tem várias fontes, né? O próprio peixe, tem várias fontes que tem. Principalmente óleos que fazem com que haja uma absorção melhor. Então, o que acontece? A vitamina D, para se tornar ativa, ela tem que passar por uma etapa do rim, né, que ela tiram dois radicais de hidroxila, e depois na pele, pela ativação do sol, daí fica tetrahidrocólica-osferol. Esse nome completo é a vitamina D ativada. E também precisa de atividade física para dar uma tensão no osso para que o cálcio se deposite lá. Então não adianta essa história de ficar tomando quilos de cálcio, que você vai ter cálculo de rim e não vai melhorar o osso. Olha, gente, esse é o meu convidado de hoje, o Dr. Paulo, né, que está aqui conosco, o Dr. Paulo Ouzon Monteiro da Silva, que, além de tudo, entende a beça de nutrição, e vindo isso de um médico, para nós nutricionistas muito são vocês que entendem, gostoso. Mas é muito gostoso ver um médico que entende, porque tem muitos que não entendem e ainda dão palpite errado, né? Tá cheio. Então vamos para o nosso primeiro intervalo. Podem usar e abusar. Invocamos o teu nome, invocamos o teu poder, invocamos a tua presença no meio de nós. Invocamos o teu nome, invocamos o teu poder, invocamos a tua presença no meio de nós. Manifesta, Senhor, o teu poder. Manifesta, Senhor, a tua força. Manifesta, Senhor, nesse lugar o teu grande amor que tudo pode curar. Manifesta, Senhor, o teu poder, com prodígios, milagres, sinais. Manifesta, Senhor, nesse lugar o teu grande amor que tudo pode curar. Estamos apresentando Mais Saúde. Você confere agora para ver a vida acontecer. Dicas para um novo estilo de vida com Ricardo Sá. É um apostolado que gera uma perseguição, que gera um sofrimento e que gera um outro anúncio de Nosso Senhor. E nós vemos no livro dos Atos dos Apóstolos homens e mulheres que são continuamente provados. E não são provados de qualquer forma, não. São provados ao ponto de perder a própria vida. São provados ao ponto de ver irmãos sendo mortos por causa do nome de Jesus. Porém, eles não permitem que estes fatos façam com que eles esmoreçam. Ao contrário, é causa de mais força, coragem. Por isso, então, é que eles chegam a este ponto que está escrito aqui, que para entrar no reino de Deus é preciso, é necessário passar por muitos sofrimentos. Você ouviu Pra Ver a Vida Acontecer com Ricardo Sá.
A Rádio América chega todos os dias até você, levando a presença de Deus através da Santa Missa. Receba a alegria do Espírito Santo sobre a tua vida. Nos momentos fortes de oração e intercessão. Sim, Senhor, se tem alguma cilada do inimigo na vida dela e na família, seja quebrado agora na autoridade do nome de Jesus. Aqui você é alimentado na sua caminhada cristã, vivendo uma experiência nova a cada dia. Sintonize a América e divulgue entre seus amigos. Rádio América AM 1410 ou america.cançãonova.com. O caminho que nos leva à solidariedade é percorrido com a sua ajuda. E neste ano já espalhamos muita alegria por todo o Brasil, mas ainda precisamos de você para continuar fazendo mais nos próximos meses. Em agosto é a obra social Dom Bosco que recebe o nosso algo a mais. Juntos temos muitos caminhos, vários sorrisos e ainda muito a conquistar. Informações clube.cançãonova.com. Calendário do Bem. Sua fé transformando vidas. Sua ajuda fazendo bem a mais pessoas. Que o Senhor te abençoe e te guarde neste mês de agosto e em todos os dias de tua vida. Rádio América, com você em todos os momentos. Músico, poeta, escritor, doutorou-se em Direito Civil e Eclesiástico para servir aos pobres que não podiam pagar um advogado. Atendia a todos com igual empenho, dedicando-se especialmente aos mais necessitados. Fundou a Congregação dos Padres Redentoristas, responsável pela manutenção do Santuário Nacional de Nossa Senhora Aparecida, em Aparecida do Norte, São Paulo. 1º de agosto, dia de Santo Afonso Maria de Ligório. No mês de aniversário da Rádio América, temos um grande presente pra você. Vem aí, Na Trilha do Som, um programa sobre a música católica, com dicas, curiosidades e o melhor do som que toca nos eventos de todo o Brasil. A partir de agosto, todas as terças, quartas e sextas, às 4 da tarde, com Orlando Júnior, Na Trilha do Som. Siga você também essa trilha. América. 12h29. Quem acredita nunca está sozinho, porque a fé é um bem comum que ajuda a edificar a nossa sociedade, dando esperança. A fé nasce no encontro com Deus vivo, que nos chama e revela o seu amor. Deus vivo que revela o seu amor. Um amor que nos antecede e sobre o qual podemos apoiar-nos para construir solidamente a vida. Ano da Fé. A Canção Nova é mais igreja. Rádio América. Estamos apresentando Mais Saúde. Hoje, meu convidado é o Dr. Paulo Olson Monteiro da Silva, professor assistente da Clínica Médica da Universidade Federal de São Paulo, a Unifesp, que também é especialista em infectologia e nefrologia pela própria Escola Paulista de Medicina, tendo sido também médico do Hospital Emílio Ribas por mais de 20 anos. Há 18 anos é membro do Sobramos Sociedade Brasileira de Medicina Ortomolecular. Por isso que esse meu convidado está aqui conversando tantas coisas interessantes comigo sobre nutrição. Mas antes da gente entrar aqui nas perguntas dos ouvintes, eu queria só fechar o que nós estávamos falando, Dr. Paulo, no bloco anterior. E as frutas? Quais são as suas frutas favoritas? Pois é, uma das regras, pelo menos que eu adoto, porque você tem nutrientes diferentes, talvez até que a gente não conheça, em várias frutas. Então, uma das coisas importantes é você fazer um rodízio, variar, né, e de preferência aquelas que são mais frescas naquela época do ano. Então, por exemplo, mamão, existe algumas frutas que elas funcionam como se fosse açúcar simples, né? Então elas têm alto índice glicêmico, como por exemplo melancia, o próprio abacaxi, né? Se você comer em quantidade maior, você pode ter aumento de produção de insulina, pode eventualmente até ter inflamação. Mas ela tem outras substâncias que são importantes também. Então uma regra que eu uso, por exemplo, um dia eu como banana, outro dia a banana também tem índice glicêmico alto. Todas as frutas brancas, a temoia, a pinha, meu Deus, aquilo é um torpedo de caloria. Uma temoia tem 380 calorias, gente. Eu não uso caloria, mas aquilo é muita coisa. Então, então fazer então, por exemplo, outra fonte importante de vitamina C, e a gente com a idade vai precisando mais de vitamina C, porque a vitamina C, no final das contas, ela que é
a substância que é muito parecida com a glicose, mas ela que recebe, no final, quando os radicais vão tentando intoxicar o organismo, a gente vai se protegendo, a última molécula que recebe esses radicais é a vitamina C, que se transforma em gás carbônico e água. Na verdade, todos esses mecanismos são elencados, né, para que o radical livre seja eliminado via vitamina C. Então, vitamina C é uma coisa importante. Toda vez que vamos envelhecendo, nós precisamos de mais vitamina C, porque o nosso organismo diminui a capacidade de eliminar radicais livres. Agora, doutor Paulo, é vitamina C da fruta, né? Não é Da aquela fruta. que a gente compra 2 gramas e toma de uma vez, diluidinho na água na farmácia, né? Não, até é você tomar natural. Então, você tem na laranja, tem acerola, limão, tem outras fontes até maiores de Porque vitamina C. em excesso, vitamina C, dessas que a gente compra em farmácia, porque daí o pessoal fica tomando aquilo que nem suco, né? E a gente sabe que a capacidade de absorção é limitada do nosso organismo, é por vez, né? De repente você toma 1 grama de uma vez, aquilo não sobrecarrega algum órgão? Sobrecarrega. Tem até trabalhos experimentais em ratos mostrando que você administrar, por ser muito semelhante à glicose, se você administrar uma grande quantidade de vitamina C em ratos por um período grande, você pode até desenvolver diabetes. Olha que interessante, interessantíssimo isso. Então, voltando às frutas, assim, variar bastante, porque você tem nutrientes diferentes. Isso também vale para outras tomate, que é uma fruta, apesar de todo mundo. Exato. É muito importante porque tem licopeno, que ajuda na prevenção de câncer de próstata, por exemplo, na prevenção de câncer de mama na mulher. Então, uma das coisas, quando eu faço exercício, agora eu estou um pouco parado, mas quando eu chego em casa, e tem que ser o tomate cozido, né? Você tem que tirar aquela casquinha. Potencializa, né? Potencializa e você tira a pelezinha dele, que é aquela pele que é cheia de xenobióticos, né? Então, você ingerindo o tomate, apesar de ser uma fruta onde se usa muito xenobiótico para poder crescer, assim como no morango, seria uma coisa que seria ruim aí, mas de uma certa forma isso mas funciona. Mas tem bastante tomate agora orgânico, porque né? eu sempre recomendo para o meu paciente que se tem 2 coisas que eu peço, se ele não encontrar orgânico, evitar de comer, é justamente o tomate e o morango. E a gente tem encontrado até bastante, porque o tomate realmente faz muito parte da nossa cultura, ainda mais, né? Todo mundo descendente de italiano, né? Aí coloca um fiozinho de azeite para potencializar esse licopeno que é lipossolúvel, né? Então fica tudo em casa, né? E aí você então volta da academia, volta da ginástica volta do clube, bato um tomate já cozido, né? Limão, que mais? Uso algumas raízes, eu uso, por exemplo, que tem um poder antioxidante muito grande, que é a curcuma ou Estávamos falando disso hoje. Que agora fala-se muito da curcumina, né, como antioxidante, que é o açafrão. Exato. Também açafrão da terra, o nome da raiz. Que não é, na verdade, não é do Brasil, se não me engano, é da China, que é a origem, ou Índia, não me lembro. E gengibre também, que é uma outra coisa. Então eu procuro misturar o máximo que eu posso. Potencializa. Tá. Então estamos aí hoje com a receitinha que é dada por um médico hoje, né? Então vocês olha quanta dica bacana, né? Mas, doutor Paulo, nós vamos fazer uma outra pauta somente sobre nutrientes e falando de sistema imune. Nós vamos fazer uma próxima pauta. Tenho certeza que o senhor vai gostar do programa, o senhor vai querer voltar. Mas temos aqui a participação de alguns ouvintes. Olha, a Marina, ela está perguntando qual a diferença da gripe suína para a gripe aviária e se gripe resfriada é a mesma coisa. Bom, a primeira diferença é gripe resfriado. Gripe é uma doença onde o vírus se espalha pelo corpo todo. Então é uma doença sistêmica. A gente fala sistêmica quando pega o corpo todo. Resfriado é uma doença localizada na parte alta do órgão respiratório. Nariz, garganta, eventualmente começo nos brônquios. A gripe costuma evoluir com febre alta, dores pelo corpo. Naqueles que têm sintomas, evolui assim. Resfriado não costuma dar febre alta e não costuma dar mal-estar. É um quadro que dura geralmente 3, 4 dias, exceto em fumantes, onde pode durar 1 semana, 10 dias. Tá vendo? A gripe, o resfriado em fumantes é mais demorado e complica mais com sinusite. Então daí a gripe a gente pode dividir em vários tipos, né? A gripe comum, que também é um tipo de gripe que é derivada do porco, né? A gripe comum, ela é uma doença completamente diferente da H1N1. São 2 coisas diferentes. Então, a gripe comum,
ela atinge grupos que têm mais risco, são crianças muito pequenininhas ou pessoas de mais idade, pessoas que têm deficiência de imunidade, como aidéticos, ou que têm algumas outras doenças várias aí que podem inclusive ser decorrentes de falta de uma alimentação adequada. São essas pessoas que podem complicar. Agora, as gestantes também, né, Dr. Paulo? De câncer também. Agora, H1N1. Primeiro, toda aquela propaganda que se fez do governo, aquilo realmente não tinha nada a ver com a gripe H1N1. O que o governo fez foi repetir a propaganda da gripe comum, né? Depois que a Organização Mundial de Saúde deu um puxão de orelha, é que se mudou um pouco a postura. Então, no grupo H1N1, então, assim, o quadro clínico é muito parecido com a gripe comum. Febre alta, dores pelo corpo, quadro de aparecimento repentino, a pessoa começa com tremores de frio, febre, tem sintomas respiratórios, tosse, eventualmente espirros. Muito comum também o desandar o intestino, a pessoa tem um pouco de diarreia, dores pelo corpo, dores nas juntas. E o grupo de risco na gripe H1N1, que é inadequadamente chamada de suína, porque na verdade são composição de vírus da ave, vírus do porco, vírus do homem, ela tem um grupo de risco importante, que são as mulheres grávidas. As mulheres grávidas têm 7 vezes mais chance do que as mulheres que não têm gravidez de desenvolver quadros graves e falecer em função disso. Tá. Grávida. Certo. Doutor Paulo, só uma perguntinha, porque nós temos muitas grávidas que nos escutam, porque recentemente a gente recebeu várias questões e eram gestantes. O cuidado que elas têm que ter. Olha, uma das coisas que tem sido recomendado, eu tenho pacientes, por exemplo, que são donos de empresa, que eles simplesmente passaram as grávidas para ter um serviço em casa, trabalhar em casa, e não sair de casa enquanto estivessem nessa fase mais crítica da gripe. Outra coisa que tem sido feita em hospitais, por exemplo, enfermeiras que estão grávidas ou pessoas que lidam com o público, afastar desse contato. Então passam a ter uma função administrativa para não ter contato com pessoas que eventualmente possam estar doentes. Inclusive, atualmente? Atualmente, José, tá vendo o seguinte, assim, a gripe teve um pico aqui em São Paulo, depois começou a cair. Eu acho que caiu em função da liberação da medicação, que é o Oseltamivir, e também pelo tipo de atendimento que mudou. Antigamente você atendia todo mundo junto no mesmo hospital. O paciente com gripe, sem gripe, né, era uma confusão. Na hora que se isolou o tratamento com gripe, também houve uma queda abrupta dos casos de gripe. Ótimo. A gripe, na medida que ela diminuiu em São Paulo, ela continuou pelo interior. Eu tenho um irmão que mora no interior, conheço outros colegas do interior. Ela cursou com uma forma epidêmica, né, em várias cidades do interior e no litoral. Então, gente, importante isso, tá? E qualquer dúvida vocês podem estar escrevendo aqui pra gente. Tem uma coisa que até os médicos se enganam por causa da propaganda que o governo fez, que é o seguinte, assim, as pessoas de risco em gripe são aquelas pessoas que não têm nada de doença de base. É um grupo que vai mais ou menos de 15 a 45, 50 anos e que tem saúde perfeita. Olha aí, gente. Então tem uma dica que é importantíssima, que é o seguinte, assim, começou com febre alta hoje, dores pelo corpo, tem que correr imediatamente para o médico, porque o remédio que é usado na gripe funciona no sentido de evitar um quadro grave apenas nas primeiras 48 horas. Tá, nós vamos anotar e vamos divulgar isso. Então, assim, nas primeiras 48 horas. E se chegar e o médico não receitar, tem que insistir, porque tem que ser receitado de imediato. Perfeito. Não existe nenhum exame de laboratório que faça o diagnóstico nessa fase. O diagnóstico é clínico. Perfeito. Então, suspeitou, trata. O paciente me ligou que tem suspeita que o filho dele está com gripe, a filha dele está com gripe. E ele começou com um quadro respiratório. Me ligou o que eu achava, vai tomar remédio. Perfeito. Entendeu? Que é o jeito de você prevenir os casos graves. Perfeito. Então, os primeiros sintomas, quais que são? Dores pelo corpo, febre já é suficiente para poder procurar. Então, gente, dor no corpo, com tosse ou sem tosse, diarreia, febre, vai ao médico. E dores pelo corpo. E é o que o Dr. Paulo está falando. Tem que tomar medicação, porque a medicação faz efeito, lógico, naquelas primeiras 48 horas. Isso, porque o vírus é classificado de acordo com A, H e N. O H é hemaglutinina e o N é neuraminidase. Então, o que faz o Oseltamivir? Ele atua sobre a neuraminidase, que é uma substância que tem
na membrana do vírus, e essa membrana é que faz com que haja replicação. Então o remédio vai atuar sobre esse N. Perfeito. Então o que acontece? Na hora que você está usando a medicação, inclusive, Gisela, você está evitando que haja uma população muito grande e a transmissão também caia. Por isso que eu acho que teve uma queda nesse surto. Porque não houve, assim, a contaminação. Isso, porque uma pessoa que está, por exemplo, sem medicação nenhuma, ela tem uma população de vírus muito grande. Então, um espirro, uma tosse, ela vai eliminar muito mais vírus do que aquela que está tomando. Perfeito. Nossa, que informação super importante. Olha, doutor Paulo, valeu. O programa inteiro foi ótimo, mas essa dica aqui a gente vai depois até estar aproveitando os próximos programas e sempre estar alertando a população. Tem uma pergunta que não foi respondida ainda, a gripe aviária. Exatamente, a diferença, né, que queriam saber. A gripe aviária é a mais temida que existe, né? Por quê? Porque a mortalidade é em torno de 70%. Tá? Esse quadro grave que a gente vê nessa gripe agora, ela ocorre em mais de 70% das pessoas. A mortalidade é de 70%, que é uma coisa gravíssima. Mas a transmissão, hoje, é da ave para o homem, não existe do homem para o homem. Tá. Mas ninguém pode apostar que não vai se adaptar no homem e depois vai passar de homem para homem. Né? Com essas resistências, com esses vírus que ficam resistentes, que ficam se mudando, né? Que é uma loucura. Tem aqui uma pergunta da Tatiana, que se a gripe suína tem condições de sobreviver em qualquer lugar do mundo ou tem algum país no planeta que possa estar imune a essa gripe? Não. Não. O único país que ficou imune um tempo aqui foi o Brasil, que diziam que toda a gripe que vinha aqui vinha de fora. O vírus pulava do avião. Tá certo. Brincadeira, né? Olha, mas e depois as outras questões evidentes são questões de alimentação. Estão perguntando aqui, no caso da sardinha ou da cavalinho, você tem alguma sugestão, dica, receita? Se é melhor frita, assada? Abraços a todos. Como é que você faz a sua preparação? Porque aí nós temos a nossa aqui. É o seguinte, quanto mais você submete o alimento a temperaturas, mais estrago você faz no alimento. Então a tendência é, por exemplo, se você puder comer como o japonês come, é uma coisa excelente. Eu, por exemplo, faço o seguinte, eu costumo comer sardinha crua, né? Eu jogo um pouco de limão, sal. A gente sabendo da procedência, né? Isso com sardinha é mais fácil, mas em relação à carne bovina, por exemplo, se você for comer um carpaccio, por exemplo, ele é muito mais nutritivo do que basta você ver se você comer uma carne que ficou esturricada lá na chapa, né? Ela tem uma digestão muito mais difícil. E você veja que engraçado, né, Paulo? Porque normalmente o que em dietas, entre aspas, é preconizado? Grelhar. Só que, gente, grelhar e fritar são as mais altas temperaturas. O problema da carne vermelha em relação ao câncer de cólon de intestino, né, é justamente a tal da nitrosaminas, né, cancerígenas, que justamente, sabe aquela casquinha que vocês gostam do churrasquinho, daquele bifinho? Gente, isso é mortal. Porque isso é que faz com que aquele alimento se torne cancerígeno, né? E outra coisa no churrasco que todo mundo ama, né? A fumaça do carvão, solta alcatrão e aí um monte de outras aminas policíclicas cancerígenas. Então é a forma da cocção, né, do preparo que torna esse alimento bom ou não. E uma coisa curiosa também, tem algumas aminas dessas que têm ação tóxica no sistema nervoso central, são ligadas a Alzheimer e Parkinson, principalmente a Parkinson, né? E assim, todo mundo acha que está fazendo uma alimentação excelente quando está comendo peito de frango grelhado, de peito que vem da granja, né? E assim, a quantidade de aminas que tem num frango grelhado, que a temperatura chega a 600, 700 graus, é 20 vezes maior do que a carne vermelha. Tá vendo, 20 gente? vezes. Quer dizer, é um absurdo. E são tóxicas para o sistema nervoso central. Exato. Então, é tal história. Quando faz um alimento é bom, ele não é bom só para uma coisa, ele faz bem para um monte de coisa. O mal também, infelizmente. Então, tá aí a dica. Realmente, eu também gosto bastante de fazer escabeche, né, também. Ou então de pegar, por exemplo, um peixe que está muito simpático é a tilápia, né? A tilápia que depois você pode cortar como se fosse aquele sashimi. Aí um limãozinho, um temperinho assim, sabe, uma cebolinha, uma salsinha cortadinha. Tem uma pimentinha, né? Pimenta, tem capsaína, é tudo de bom, né? Ótimo antioxidante, né? Todo mundo come, fica com medo de ter problema de hemorroida, é ótimo antioxidante. É ótimo antioxidante. Então tá aí, Ana. E a Maria Lima está perguntando, doutora Gisela, o que você acha da pessoa de terceira idade usar cogumelo do sol?
Maria, não tem comprovação científica. Cuidado com esse tipo de coisa. A Anvisa, inclusive, se eu não me engano, com o cogumelo do sol, andou comentando alguma coisa. Eu tive uma aula de fitoterapia em que eu vou pegar essa informação melhor para você, Maria. Depois eu peço para as meninas passarem. Mas tem uma informação numa aula de fito sobre a Anvisa colocando que o cogumelo do sol não tinha não só comprovação científica, como, enfim... atribuem tantas coisas, né? Mas até onde é efeito placebo, né? A gente não sabe. Eu não sei se o senhor tem alguma informação para complementar. Não tem nenhuma. Também. Aliás, essa questão de desinformação que a gente tem, né, Gisela? Porque você tem várias fontes, você tem propaganda de coisa na televisão. Eu acho que o governo precisava até criar uma cartilha, né? Seria excelente. Eu estava vendo outro dia um livro da minha filha mais nova, um livro de escola. Isso já faz alguns anos, né? Existe aqui até aquela pirâmide lá do Krause, que é aquela pirâmide antiga. Aquela pirâmide, na verdade, era de 1990, que é do Ministério da Agricultura dos Estados Unidos. E tem uma coisa curiosa na história daquela pirâmide, não sei se você sabe, de quem é que fez aquela pirâmide. Ai, conta, eu lembro vagamente, mas então, não me recordo. Então é o seguinte, quando a indústria do cigarro começou a perder terreno, porque um dos vice-presidentes, que é da Philip Morris, teve um câncer de laringe e começou... E eles tinham uma série de trabalhos de pesquisa mostrando que o cigarro fazia mal. Só que eles compravam os trabalhos, né, ou desacreditavam o pesquisador. Então eles tinham todo um acúmulo lá de trabalhos. E o vice-presidente teve isso está escrito no livro que chama Câncer, um livrão grosso de medicina. Ele, na medida que ele começou a sofrer muito, isso pesou muito na consciência dele, ele começou a distribuir, a fazer cópias e distribuir para os grandes jornais americanos. Foi aí que a indústria do cigarro começou a cair, afundar. Né? Daí eles começaram a comprar a indústria alimentícia. E uma das coisas que eles fizeram foi aquela pirâmide. Aquela pirâmide é o inverso da saúde. Né? Aquela pirâmide, para quem não entende, pirâmide, nós não estamos falando do Egito. Pois é, mas existe assim, eles criaram uma pirâmide, o tamanho de uma pirâmide, um triângulo, aonde eles dividiram, assim, a base dela é o que você teria que comer mais e o topo é o que você deveria comer menos. Só que o que coloca na base e o que coloca no topo depende da visão. Então, nesse momento, foi uma visão de interesses da indústria alimentícia. Eu já falei que se tiver uma bala perdida que me atingir, não foi bala perdida. Porque aqui também não, né? Então, é a tal história, porque aqui a gente fala, nosso compromisso é com a verdade, não temos interesses, nem precisamos mudar o nosso vocabulário porque tem algum patrocinador. Nosso patrocinador é Deus. Né? É Deus e o nosso compromisso é com a verdade. E como todo programa que é bom acaba rápido, Paulo, olha aí, já estou ouvindo aqui o som da música que significa temos que encerrar o programa. Parece que foi muito curto, né? Pois é, mas olha, vamos repetir porque foi muito bom, eu gostei bastante, tenho certeza que os ouvintes também. Paulo, muito obrigada, foi um prazer mas imenso recebê-lo, gostaria que você pudesse se disponibilizar algumas vezes para poder estar conosco novamente. Com certeza, que eu puder ajudar no sentido das pessoas ficarem esclarecidas, e até tá dizendo o seguinte, assim, que era importante que o governo até criasse uma cartilha para poder as pessoas terem um lugar onde confiar. Né? Perfeito, para ter uma Bíblia, né? Vamos falar assim, a nossa Bíblia. E agradeço muito o convite, né? E para mim está sendo muito prazeroso. Eu não me lembro se a gente tinha se visto antes, mas eu sou muito amigo do Rock. Pois assim, o Rock é uma coisa assim, um amigo que você fica 10 anos sem ver, quando encontra é a mesma coisa, né? Isso que é muito bom. Não são todos que são assim. Essas são as verdadeiras amizades, né? Pois é, para mim foi também um prazer enorme. Bom, meus queridos e minhas queridas, gente, um beijo enorme, fiquem com Deus. Santo, vinde falar em mim. Espírito Santo, vinde falar em mim. Espírito Santo, vinde orar em mim.
Santo, vinde orar em mim, vinde curar, vinde libertar nossos corações de toda opressão, vinde transformar, vem incendiar, traz fogo do céu nesse lugar. Incendeia minha